que é você investir um dinheiro em qualquer um tipo de renda que você poderia ter e investir em algo que possa reduzir a sua conta de luz. Aliás, investir em qualquer coisa, mas a redução na conta de luz não quer dizer nada por si só. A gente tem que pensar no dinheiro, no money, e quanto que aquilo vai ter de retorno para a gente. É entender, colocar na cabecinha dela que, olha, eu vou colocar meu dinheiro onde que realmente vale a pena. Não vou deixar dinheiro mais na mesa. Um chuveiro elétrico de 9, 10, 15 para 7 mil, quantas vezes mais? Dá para colocar pelo menos umas 700 ou 800 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando o seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambeck. Então, você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Vamos lá. Diga aí, Bruno. Diga aí, estamos aqui ao vivo. Vamos lá. O tema de hoje aí da live é: será que compensa investir em meios para reduzir a conta de luz? Na tema de hoje, para dar continuidade considerável na série de lives. E fala aí com os ouvintes aí, bem-vindo novamente ao projeto Sambeck. Essa é uma série de lives onde a gente mostra maneiras como reduzir pela metade o valor da conta de luz. E no episódio de hoje nós vamos falar: será que compensa investir em meios para reduzir a conta de luz? Então a ideia aqui é mostrar as opções que temos e quais os investimentos para isso. Tudo bem, Sábio? Fala, Bruno. Como é que tá aí? Tudo bom, Bruno? Tudo tranquilo, beleza? Maravilha. Deixa eu colocar o microfone mais perto aqui, que o pessoal do YouTube e do Facebook também ouvir melhor a gente. A gente está transmitindo aqui para essas três canais aqui de comunicação, as principais mídias sociais, que é do Facebook, YouTube e Instagram. E você pode assistir a gente pelo local da sua preferência. Mas aí, diga aí, Bruno, o que são as perguntas de hoje? Você que está no lugar da Natane hoje, pode falar. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para você aqui hoje, Sábio, é quais os parâmetros de redução na conta de luz que você acha que compensa? Os parâmetros que eu acho. Bom, parâmetros a gente primeiro tem que falar em comparação, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar em qualquer tipo de parâmetro é eu comparar A com B. Então, se você fosse investir hoje não sei, R$1.000, você tivesse um dinheiro guardado aí na sua poupança ou no seu colchão, né? Não sei se você guarda dinheiro debaixo do colchão, mas tem gente que guarda, né? Mas se você fosse... Nunca tentei. Oi? Nunca fui de guardar dinheiro, mas acho que seria o lugar que eu faria quanto mais novo, né? Ainda mais agora que não tem... Se bem que até para você poder ir lá no caixa eletrônico e tirar o dinheiro, tá difícil agora com esse coronavírus, né? Mas se você pegar R$1.000 para você guardar no seu colchão, você tá com o dinheiro parado, ele tende a desvalorizar com o tempo, né? E aí, quando eu falo em parâmetros, você precisa comparar o que é o guardar dinheiro debaixo do colchão, que talvez seja um pouco mais seguro se você mora em apartamento. Eu sei que você mora em apartamento, é mais difícil de alguém chegar e roubar. Mas guardar dinheiro do banco, hoje ainda é um pouco mais seguro do que isso, né? Mas o parâmetro que a gente está querendo fazer aqui hoje é a comparação do que é você investir um dinheiro em qualquer um tipo de renda que você poderia ter e investir em algo que possa reduzir a sua conta de luz. Então, primeiramente, a gente pensar na redução da conta de luz, aí, se quais são esses parâmetros, é pensar em que a gente vai investir. Se a gente investir, eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Mas hoje eu posso detalhar um pouquinho mais
sobre os parâmetros que a gente tem no mercado. A gente tem os principais tipos de investimentos, que é talvez o que primeiro que a gente pode começar aí, que é o colchão, né? Depois a gente pode passar aí para guardar o dinheiro. Seria poupança, que não dá quase nada, está dando 3% ao ano. Você tem aí um LCI, você tem aí o CDB, você tem aí o Tesouro Direto também, que você pode investir. Você tem aí mais assim, um pouquinho, talvez, depende da volatilidade do mercado, um investimento em ação. Você tem ainda o dólar, né, que pode ser um investimento. Então, os economistas, no geral, eles dão uma parâmetro para a gente para poder investir em alguma coisa que possa ser mais rentabilidade, que tem mais rentabilidade, possa ter segurança, mas que de repente você consiga um mix aí entre essas coisas aí. Você investe um pouquinho no dólar, um pouquinho no tesouro, e que se tiver um problema num lado, você tem como que ocorrer de outro. Você não coloca os ovos da galinha de ouro tudo num lugar só. No caso da energia solar, que seria um outro patamar acima, que a gente está pensando aqui desde baixo até chegar lá em cima, seria o outro parâmetro que a gente pode falar aí. Tem aí o aquecimento solar de água e tem a energia solar fotovoltaica, que nós temos aí parâmetros de investimentos aí que a gente poderia falar. Mas quando eu falo em parâmetros, igual eu estou te falando, tem que fazer comparação. O que você tem hoje você teria hoje de retorno de investimento para você investir em poupança? Como eu falei para você, na faixa de 3%. Se você fosse investir em um CDB, alguma coisa assim, qualquer, talvez um pouco mais, 4%, 6% ao ano. E sempre quando a gente vai falar em referências, qualquer tipo de referência, a gente faz uma referência por ano, né? Porque os bancos cobram a gente por mês, mas quando a gente fala assim, não, tudo bem, a poupança vai render por mês, mas a gente vai sempre pensar em por ano. E aí, no final das contas, quando eu chegar lá no Tesouro Direto, que está um pouquinho mais do que a poupança, mas quase nada, quando eu passar lá para a ação, que está um risco sério você investir hoje em ação pela questão até a questão do mercado, talvez seja um momento bom de você investir porque está em baixa, porque daqui a pouco sobe de novo. Dólar também é bem estável também, depende da economia mundial. E aí a gente vai pensar aqui, olha, o que é o melhor parâmetro para isso? É o retorno de investimento. Quando a gente chegar lá na energia solar, que aí nós temos um retorno, por exemplo, da energia solar fotovoltaica, que ela pode chegar aí a 30%, né? Deixa eu só ver que sua conexão aqui, ela deu uma queda. Não sei, na conexão aqui, deixa eu ver por quê. Mas voltou. Mas o aquecimento solar, depois da energia fotovoltaica, passa a ser 50%. Tem falado aí na média, de 50% na conta de luz e redução. Aí você tem esse parâmetro, beleza. Aí a pergunta que a gente falou aqui hoje, do tema inicial da nossa live, será que compensa investir em meios para reduzir a conta de luz? E a pergunta que você me fez foi em relação a parâmetros que acha que compensa. Para mim, investir na energia solar é o parâmetro inicial que você tem que pensar em comparação a outros. Né? Então, para mim, para você, primeiro que tem que pensar em comparação com o mercado. Comparou, deu um resultado melhor do que o que está no mercado, beleza, você investe. Isso é o que eu penso em relação a investimentos, entendeu? Então, eu não sei se eu fui claro na pergunta, se eu enrolei muito. Claro, sim. Passar para a segunda pergunta que a gente tem aqui. Como foi que você descobriu o aquecedor solar como forma de reduzir a conta de luz? O aquecedor solar, ele veio para a gente a partir de uma ideia lá do interior de Minas. Eu contei também essa história um pouco, mas eu não contei como que a gente descobriu o aquecimento solar. Na época, lá em 2007, quando nós começamos a investir no aquecimento solar de água, a gente viu que existiria um mercado para poder explorar que fosse potencial. Mas eu tinha um dos meus sócios, que era até irmão na época, ele morava em uma casa até de aluguel. Incrível que pareça, as pessoas hoje até se perguntam assim, Sáfio, dá para poder instalar um aquecedor solar e depois remover, colocar em outro lugar? E eu falo que dá. Né? O meu irmão morava numa casa em que era casa de aluguel e tinha aquecimento solar. Ele poderia depois, de repente, até tirar esse equipamento e colocar em outro local. Mas ele tinha o aquecimento solar em casa, era ainda aquele modelo bem convencional, aquele antigo, e aí ele começou um empreendimento conosco, né, com a gente lá, e aí ele falou assim, olha, a gente com aquela ideia de
reduzir a conta de luz do meu pai era coisa assim absurdamente alta, e aí a gente falou assim, poxa, é uma oportunidade legal, porque além de reduzir a conta de luz, que é uma coisa que é o principal fator que as pessoas usam para poder comprar ou adquirir o produto, também não foge do nosso princípio de pensar no meio ambiente, né, que é uma energia limpa e renovável. E aí foi lá em 2007 que nós pensamos assim, olha, vamos empreender na área, é uma área que é a área que a gente gosta, porque eu acredito que da seguinte forma, quando você quer empreender, você pode até pensar em algum empreendimento que vale a pena financeiramente, que de fato empreendimento na área de energia solar tem cada vez crescido mais, mas você tem que trabalhar com aquilo que gosta. Se você não trabalhar com aquilo que gosta, não adianta que você não vai render, não vai dar resultado. A coisa acaba que não andando. Então, pelo menos você tem que ter um feeling, olha, eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso. Então, acho que a ideia é você se apaixonar pelo que você faz mesmo. E foi assim que nós começamos a trabalhar com aquecimento solar de água. Começamos a parte da instalação, inclusive contei que o nosso primeiro cliente foi o meu pai, nós instalamos na casa dele, ele confiou na gente, e aí foi seguindo. Então, desde 2007, nós estamos aí trabalhando com esse tipo de energia solar, que é a solar térmica, né? Show. Bacana respondido. Então, deu para entender, espero que todo mundo entendeu. Vamos passar aí para a próxima pergunta, a terceira pergunta. E, então, na prática, qual é o valor de redução na conta de luz em um aquecedor solar? Você nunca teve aquecedor solar, né? Só tenho vontade de ter. Ainda moro em apartamento, acho que é meio obscuro para todo mundo como que funcionaria, se tem como fazer no prédio que a gente não sabe se tem instalação ou não, sabe? Eu não tenho tanto conhecimento assim ainda para saber até onde o que eu posso fazer, mas eu nunca tive. No seu caso aí, você tem que convencer o síndico primeiro. Porque já é difícil, que envolve muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, você vai ter que passar uma tubulação hidráulica, por exemplo, lá de cima do seu prédio até chegar no seu apartamento. Vai ter que descer essa tubulação. E muitas vezes, não sei se dá para descer no seu shaft aí, né, do apartamento internamente, ou se dá para descer por lá de fora, perto da janelinha do banheiro. Não sei, tem que descer água quente até o ponto de consumo, né? Mas você me perguntou assim, na prática, qual que é a redução na conta de luz? E as pessoas, quando elas vão investir no aquecimento solar, a primeira coisa que elas vão pensar é nisso, né? Na redução na conta de luz. E, aliás, investir em qualquer coisa. Mas a redução na conta de luz não quer dizer nada por si só. A gente tem que pensar no dinheiro, no money, e quanto que aquilo vai ter de retorno para a gente. Porque eu investi, para cada R$1.000 que eu investi, se eu tenho um retorno de investimento, suponhamos, no caso da poupança, R$30 por mês, por ano, é um retorno que compensa, né? Só que o aquecimento solar é um produto que ele é usado para aquecer água e te dá mais conforto dentro de casa. Mesmo se você tivesse 3%, você tivesse R$30 para cada 1.000 que você investe, você teria aí um conforto muito grande e ainda valeria a pena. Eu acho que, assim, ao meu ver, tomar banho de água quente com aquecimento solar não tem comparação com o banho com o banho em si de um chuveiro elétrico, que a gente vai atracar exatamente a queda da energia por conta da redução dela mesmo pelo chuveiro elétrico. Vou tirar o chuveiro elétrico de circulação. Então, quando eu falo em economia, aí eu tiro o chuveiro elétrico. E aí nós temos que tirar a conta do chuveiro elétrico, quanto que se gasta de energia no chuveiro elétrico. Não sei se você conhece aí a potência de um chuveiro elétrico da sua casa, não sei quanto que é, mas deve ser acima de 5.000, né? 5.000 watts. Eu comprei um chuveiro aqui que achando que teria economia, que a conexão é 220 volts, né? E ele é de 7.000 alguma coisa watts, né? Daqueles modelos maiores, né? Então, na verdade, pelas contas que chegam aqui, eu acredito que deve consumir bastante energia. As contas sempre bem mais altas, a gente fica se perguntando por quê. Mas imagino que o chuveiro contribua bastante. Mas você estava falando assim, que o seu chuveiro elétrico, você comprou um chuveiro de 220 volts achando que ia economizar a luz. E aí colocou lá um chuveiro de 7.000 watts na sua casa. Só que o que você não entendia na hora de você comprar é que o consumo do chuveiro elétrico, ele não vai pela potência da energia elétrica,
pela tensão, no caso, né? Mas sim pela potência do seu chuveiro elétrico. Então, se o seu chuveiro elétrico tem aí 7.000 watts em relação ao outro, que no meu caso aqui eu acho que é 6 e tal, a maioria é 5.400, 5.500, o seu gasto de energia vai ser proporcional a isso. Enquanto que a lâmpada aí tem 9 watts, talvez, não sei, a sua pode ser um pouco mais, um chuveiro elétrico de 9, 10, 15 para 7.000, quantas vezes mais? Dá para colocar pelo menos umas 700 a 800 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Pensa aí. 800 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Por aí. Aí você vê. Então, é com isso que a gente vai chegar. E a conta, olha, eu tenho um aquecimento solar para o chuveiro elétrico, eu vou tirar o chuveiro elétrico de circulação. Qual que é a redução real que isso vai cair na minha conta? Em média, a gente trabalha aí com 50% da conta de luz. Pode ser de 30, pode ser de 40, 50, 60, talvez até 70% na conta de luz. Depende de cada perfil de família. Se você tem um perfil de tomar banhos bem demorados, banhos que são mais assim tranquilos, e o seu chuveiro elétrico tem uma potência maior, a tendência é que você gaste acima de 50% da conta de luz. Se tem mais pessoas na casa, tem um número de pessoas assim maior em si, né? Então, assim, isso é um fator também que vai influenciar. Tá? Então, isso acho que é um fator importante para a gente poder colocar e, assim, a ideia é essa, tá? Acho que não sei se eu respondi a pergunta, é pensando nisso, em torno de 30 até 70% que é a economia se você implementar um sistema de aquecimento solar na casa. A gente trabalha com 50% em média, tem clientes aí que conseguem mais, tem uns que tem menos, né? Depende. Esclareceu e até pra gente que tem apartamento aqui, acaba comprando um chuveiro mais potência, né? Coloca numa conexão 220, acredita que está economizando e acaba que está consumindo mais ali. Você podia estar com o apartamento ali cheio de lâmpada acesa, enquanto você usa ali um chuveiro, você usa ali consumo gigante ali de bastante tempo dessas lâmpadas, né? Deu para entender assim. E aí, qual que é a outra pergunta que você tem mais para ir? Então, outra pergunta aqui para você é: quanto se investiria em um sistema de energia solar para 4 pessoas em uma residência comum? Quanto se investiria em um sistema de energia solar para 4 pessoas? Bom, o sistema de energia solar para 4 pessoas, ele vai depender muito do tipo de modelo que você vai trabalhar. Talvez modelos de aquecimento solar, por exemplo, que você consegue modelos mais compactos, que são modelos acoplados, por exemplo. Os acoplados tendem a ter mais facilidade para a parte de instalação do produto. Você economiza com material hidráulico, material de instalação, que é aquelas conexões que fazem a interligação da caixa d'água, do coletor solar para reservatório. Tudo isso se economiza se você trabalha com modelos acoplados, principalmente com esses equipamentos a vácuo, que é o que a gente está trazendo aí de novidade no mercado. Mas tem outros modelos também que são um pouco mais, que tem investimentos um pouco maiores, que são os modulares, que aí requer tamanhos de reservatórios maiores se você quiser trabalhar com a eficiência próxima com os modelos acoplados. Mas, no geral, para 4 pessoas, você vai trabalhar, dependendo do modelo, como eu falei, em torno de 3 a 5 mil reais. Você consegue investir bem aí com a parte de instalação, com tudo preparado. Então, assim, eu não sei se você acha isso um investimento que é alto ou se é baixo, mas a gente tem que pensar aí na questão quando a gente pensou no título aí da nossa live, em relação a se vale a pena quanto ao retorno do investimento. A conta você tem que tirar aí. A pessoa, acho que em casa, ela tem que fazer a conta aí, multiplicar e ver quanto que isso vai dar de retorno no investimento, né? Dá para imaginar, né? Se for para baixar a conta pela metade, né? Fizer contas aí a longo prazo, é claro que para quem tem conta de consumo bastante alto, vai valer a pena. Vai valer a pena, exatamente. Temos mais alguma pergunta aí ainda? Sim, tem mais algumas aqui, vamos lá. Você tem aí uma relação dos principais investimentos do mercado para se comprar com a energia solar? Quais investimentos do mercado para se comparar, com a energia solar? Eu falei comprar, mas para se comparar. Inclusive, eu até falei sobre isso, né? Falei sobre isso no início da live. Eu acho que a gente vai ser um pouco repetitivo se a gente falar muito, mas se a gente comparar os principais investimentos do mercado, foi isso que eu falei, desde de poupança
CDB, LCI, dólar, Selic, tudo isso são os investimentos que você vai comparar com a energia solar. Para o caso do aquecimento solar, você tem que comparar, por exemplo, além desses outros todos que eu falei, com a energia solar fotovoltaica, que eu também venho falando muito aí. A energia fotovoltaica, ela é uma energia que ela vai gerar energia para sua casa, para gerar energia para a sua lâmpada, para a sua geladeira. Aí, se a gente comparar as duas, fazer duas comparações de pro aquecimento solar para a fotovoltaica, colocando isoladamente aí, a fotovoltaica aí, ela vai ter que aquecer a água do chuveiro. E aí a parte de retorno de investimento ela reduz um pouco, porque vai mais anos para poder pagar. O investimento vai ser maior para gerar energia para o chuveiro elétrico, porque ele gasta muito. É preferível você aquecer a água, jogar no chuveiro, e aí depois você pensar em trabalhar com a fotovoltaica junto com o equipamento. Então, talvez a última comparação que você teria seria essa aí, com a fotovoltaica. Mas essas outras, todas que eu falei, você tem que comparar com o que você vai investir que vai dar de retorno de investimento, que seria a principal coisa que a gente vai falar aqui hoje, sobre o tema, né? Acho que deu para explicar bem. Tá. Pulando aqui para o nosso próximo tópico aqui de pergunta, você tem quais as melhores dificuldades para se implementar um sistema que visa reduzir pela metade o valor da conta de luz em uma residência comum? Quais o quê? Quais as maiores dificuldades para se implementar um sistema que visa reduzir pela metade o valor da conta de luz de uma residência comum? As maiores dificuldades. As maiores dificuldades das pessoas que querem reduzir a conta de luz, a primeira coisa é entender esse processo todo que a gente falou desde o início que a gente está na live aqui. É entender, colocar na cabecinha dela que, olha, eu vou colocar meu dinheiro onde que realmente vale a pena. Não vou deixar dinheiro mais na mesa. A primeira coisa é essa aí. A dificuldade que a pessoa, principalmente, é entender que vale a pena investir na redução da conta de luz por conta de não conhecer o mercado, de não conhecer os produtos, o que tem aí de disponibilidade, quando é o caso da energia solar, né? No caso do aquecimento solar, que é em primeiro lugar que a gente coloca aqui. Se ela entende que, primeiramente, quando você vai investir em energia solar, no aquecimento solar de água especialmente, você vai reduzir pela metade o valor da conta de luz, talvez ela tenha dificuldade de bater o dedo na calculadora lá e jogar lá quanto que vai dar de retorno. Primeira coisa. Depois elas não sabem também como é que isso vai instalar na casa, se vai ter um pessoal que vai garantir aquele serviço, que às vezes elas não encontram um profissional qualificado ou confiável para poder entrar na casa, fazer a instalação no telhado, fazer toda a parte de impermeabilização lá, que a gente vai ter que trabalhar em cima do telhado, e dar segurança para ela. Então, essa é uma das dificuldades grandes. E na real aqui, às vezes, não é só uma dificuldade da pessoa encontrar, é a dificuldade também de depois ter um pós-venda, ter uma satisfação lá garantida, de depois que a pessoa for instalar, deixou lá, não esquecer o cliente, não sumir, não desaparecer. Então, eu vejo que essa parte de profissional, essas duas questões, de entender o real retorno de investimento para o equipamento. Isso é a primeira coisa. Depois, como que implementar isso, como que eu conseguir um profissional, uma empresa habilitada, capacitada e que possa ser confiável, tá? Então, acho que isso é outra situação. Não sei se a forma de pagamento poderia ser uma dificuldade, não. As pessoas que assim, pagar o produto pode ser uma dificuldade, tem outras que não. Porque se você divide, por exemplo, compra um equipamento aí no valor de R$3.000, suponhamos, e você divide esse equipamento por 12 parcelas aí, né? Então, se eu posso tirar uma conta bem rápida aqui, bem breve na nossa calculadora, mas se a gente pegar aqui 3.000 dividido por 12, eu tenho R$250, né? Claro que vamos dizer que vai ter uma taxinha de juro aí, vamos colocar aí R$50 por mês de taxa de juro, vamos pôr R$300, não é isso? R$300 por mês. Aí se você economiza, suponhamos, gasta aí R$250 na conta de luz, você economiza R$125, quanto que sobrou de parcela para você poder pagar aqui? Sobrou 185, né? Dos R$185 você poder pagar de parcela, porque a outra parte já foi coberta pela economia na conta de luz. Então, aí, praticamente, no final, quando você termina um ano, o equipamento já está com o caminho já de estar sendo pago. Então, essa parte de dificuldade, eu acho que é matemática, as pessoas não colocam na ponta do lápis, primeira coisa. Segunda coisa, às vezes, dificuldade para encontrar o pessoal. E aí, o pessoal habilitado, capacitado e confiar. E
E essa terceira questão aí, eu acho que é talvez uma questão de pagamento, ainda vai voltar de novo no cálculo de retorno de investimento, cálculo de quanto que vai economizar, ela saber quanto que ela está gastando na luz e quanto que vai gastar depois. Então, eu acho que isso é um fator que ela tem que pensar e colocar na ponta do lápis. Acho que é decisão, vai mais pela decisão. Aí na sua casa, quando vai colocar alguma coisa nova, quem que decide? No final, quem que bate o martelo? E, às vezes tem isso também, às vezes o marido ou a esposa, os dois não conseguem alinhar a informação, eles não conseguem, tipo, trocar aquela ideia, mostrar, às vezes um conhece mais, o outro não conhece, então tem isso também, até parte também que quando chega no investimento como esse, para uma casa, as pessoas às vezes não conseguem se comunicar bem aí, mas depois disso, meu amigo, aí você não tem dificuldade não, você vai e investe mesmo. Beleza, deu para entender aqui. E para a gente finalizar as perguntas aí para você, cara, há transtornos para essa implementação? Se tem, e isso compensa? Por exemplo, tem gente que tem uma dúvida legal aí para colocar um sistema de aquecimento solar em casa, por exemplo. Tem que quebrar parede na minha casa? Tem que dar poeira? Você já fez reforma em casa? Morando dentro dela? Sempre dá um trabalhinho. É um pouco de transtorno, mas é comum no processo para quem já mora, acredita? Para quem já mora é pior. Se a pessoa não sair de casa, é muito mais complicado, né? Então, assim, a gente está falando aí em, por exemplo, ter que passar uma tubulação que vai descer lá de cima do telhado e colocar para casa e para uma situação convencional. Quebrar a parede, cortar aquilo tudo, vai dar uma poeira muito grande, mas tem outra situação também que é uma instalação sem quebrar a parede. Isso são talvez os transtornos que poderia acontecer. A instalação sem quebrar a parede, com tubinho que vai colocar lá, é toda uma coisa diferente que dá para se fazer dentro da casa. E aí você faz aí a instalação de forma simples, sem sujeira, sem bagunça, sem quebra-parede, sem nada. Então esse transtorno diminui muito quando se fazem a instalação sem quebra-parede. Aí, eu acho que assim, que em relação a transtornos, no geral, você tem que ter uma equipe bem cuidadosa. Quem mora em casa, né, ou até apartamento mesmo, vai colocar alguém para poder fazer um serviço qualquer. Imagina a pessoa subindo em cima de um teto de uma casa e coloca o dedão do pé sujo na parede branca, por exemplo. Não dá raiva? Verdade. O hospedeiro faz. Muitos, né? Não vamos desqualificar a profissão, não, mas tem muitos que fazem, tem outros que não, né? Então, assim, muitos. Às vezes tem. É brincadeira, mas é verdade. Acontece. O problema da parte de mão de obra em geral é isso aí, que às vezes colocam a pessoa, acha que vai dar certo e não dá. E isso surpreende negativamente, né? Então, você perguntou, esse transtorno compensa? Esse possível transtorno? Quanto mais você puder minimizar esse transtorno, melhor. Mas no final das contas, é você tirar a conta, é fazer matemática. 2 mais 2 é 4, é 50% da conta de luz, é quanto que eu vou investir, quanto que vai me dar de retorno por ano, tudo isso que vai me fazer aí entender se vai valer a pena ou não, tá? Então, é por aí. Tá certo. Deu para ter uma visão desse transtorno, o pessoal já deve imaginar já, né? Você como é que fala? Já tá com estoque de perguntas acabado aí? Então, as perguntas que a gente bolou aqui, acho que foi essas, né? Quiser finalizar aí pro pessoal. Pois é, gente. Eu vou abrir agora espaço para o pessoal fazer comentário e fazer perguntas, né? Vou ativar aqui os comentários tanto do YouTube quanto do Instagram. Nós temos uma pessoa aqui que é o Wagner, que todo dia está com a gente aqui. Eu agradeço por estar com a gente, sempre aqui conectado, seja no Instagram, seja no YouTube. E se tiver perguntas, pode fazer aí hoje. Se você está aí, Wagner, deve ser porque está tendo dúvida, né? Sempre pergunta para a gente algumas coisas aqui. E as pessoas que estão com a gente aí, se gostou da live, se gostou do nosso hoje, né?
seja aí no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, curte aí, compartilhe com os amigos, que às vezes pode ser uma coisa importante para as pessoas começarem a sacar sobre investimento, sobre onde colocar o dinheiro delas. No caso do YouTube, tem as pastas mais organizadinhas lá, a gente consegue filtrar por playlists. Então, se você quiser ir lá, sempre ser notificado com nossas lives aqui, é só seguir a gente, se inscrever lá no Instagram, se inscrever lá no YouTube e marcar aquele sininho lá do YouTube também, que ajuda você a ser notificado, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, e se não tiver, a gente vai encerrar também por aqui, tá? Vamos ver, o Wagner já está aqui, ó, estou estudando sobre o assunto, legal. Muito bom. Deixa eu ver se acho que apareceu uma pergunta dele aqui, vamos ver qual que é. Eu gostaria que você comentasse sobre engenheiro versus técnicos de instalação de água quente. Vixe, meu Deus, que comentário é esse que eu não consigo. Vamos ver o que a gente faz aqui. Engenheiro versus técnico de instalação de água quente. Eu não sei o que seria o comentário para poder falar sobre isso, mas eu corro o risco de falar um pouco mal do engenheiro aqui. Mas o engenheiro em si, ele é um profissional que ele está muito baseado em questão técnica. Ele vai fazer o que manda a norma. Ele dificilmente vai querer... ele está perguntando, meu engenheiro é específico canos muito grandes. Pois é, acho que tem um problema de dimensionamento de tubulação lá, e eu vou falar sobre isso. Deixa eu só colocar aqui, mas é o seguinte, quando a gente pensa em engenheiro, por exemplo, ou arquiteto que já faz alguma coisa assim para água quente em si, o engenheiro ele vai fazer exatamente o que a norma manda. Ele vai lá, coloca lá, não, para poder atender a todos os pontos de água quente A, B, C aqui, você precisa de ter uma tubulação XYZ. Aí aquela tubulação, supor, de 28 milímetros de água, para poder ter uma vazão do seu chuveiro legal, na hora que você abrir a cozinha, a água da cozinha não vai faltar água, a água do chuveiro não vai faltar água. Então, se você vai, por exemplo, usar um cano de 15 milímetros ao invés de 28 milímetros, o engenheiro vai dar pau. Mas só que a gente que está na prática, o técnico da instalação que está lá todo dia, que faz os testes com o cliente, que está acompanhando a satisfação do cliente, que possivelmente vai entender mais sobre o que seria mais recomendado. Você pode até seguir a parte de engenharia da parte técnica lá. O engenheiro, ele entende da parte técnica, só que ele, às vezes, não tem experiência prática do que o cliente está vivendo todo dia. E ele quer dar o máximo de conforto possível para o cliente, principalmente os arquitetos, né? Vamos supor, os arquitetos também, eles têm eles têm aí um estudo muito detalhado e, assim, fazem casas maravilhosas, mas tem arquiteto aí que eles não conseguem nem ver um coletor de energia solar em cima do telhado. E aí, tipo assim, como é que você vai aquecer a água? Como é que você vai gerar energia sem ter a exposição ao sol, né? Então, esse, às vezes, pode ser um problema. Mas, assim, já tem a maioria hoje desses profissionais já estão adequando a esse tipo de coisa, já estão assimilando a ideia que acaba sendo tendo outras vantagens. Então, a análise que eu posso fazer é o seguinte, você tem que fazer muito questionamento. Você tem que perguntar quanto tempo que vai demorar. Você pode perguntar para o seu engenheiro aí, olha, você vai fazer para sua obra aí, ó. Quanto de ml cabe em cada metro desse cano aí? Quanto tempo vai demorar para essa água chegar ao meu ponto de consumo? Aí ele vai falar assim, não sei, então faz a conta para mim, porque, tipo, se entende da parte técnica, tem que entender também de quanto que mede o cano, quanto que é a espessura dele, quantos litros vai gastar por minuto, para a água chegar até, assim, ao ponto de consumo. Isso tudo vai contar para você fazer a decisão na hora final de você tomar seu banho, porque você não quer abrir uma água quente lá e esperar ela muito tempo para poder chegar. Você não quer desperdiçar água também. Agora, uma ideia legal aí seria você colocar um sistema de captação de água para poder dar de reuso na parte, você toma banho aí, a água vai lá embaixo, coloca na caixa, numa caixa lá embaixo, e aí ela vai retornar para você usar no vaso, para você usar moer as plantas, qualquer coisa nesse sentido. Ele colocou aqui, a minha situação, prefiro fazer meu hidráulico e não sei quem eu sigo. Né? Preciso fazer minha parte hidráulica e não sabe quem sigo. Então, não sei, aí você tem que escolher. Não posso decidir por você, mas você precisa de entender sobre isso. Questionar mais as pessoas. Quanto de água vai desperdiçar a água chegar até o ponto de consumo? Quanto tempo que vai demorar? No tem um blog, por exemplo, um artigo que eu falo sobre isso, que eu falo até quantos ml que cabem em cada metro de cano.
E aí, se você abrir aquela água, quanto vai jogar de fora se você tiver aquela tubulação de lá de cima do aquecedor até chegar ao ponto de consumo? Eu estou sendo muito, assim, repetitivo, Bruno, com isso? Não sei. Não, acho que respondeu bem a pergunta e colocou até alguns pontos aí que você já tem artigo na internet aí. Apareceu. Mas bacana. Então é isso. Assim, a gente decidir para as pessoas é difícil, mas a gente pode sugerir. Acho que a gente está aqui para isso, para sugerir o que ela pode fazer de melhor, né? Mas é isso, gente. Obrigado por estar aqui, pela participação de hoje. Obrigado, Bruno, por estar aqui hoje, por ter quebrado o galho aí da Natane, que teve um imprevisto aí. E a gente, que está aí de casa, aí, se vê até amanhã no próximo live aí, às 20 horas da manhã, em ponto, tá? Ponto não. Hoje eu posso nem garantir mais que dá em ponto, porque hoje eu atrasei por questões técnicas de novo. Estou ajustando meus aparelhos aqui ainda, mas às 20 eu estou aqui buscando transmitir para vocês, tá certo? Eu tive uma última pergunta aqui, não vou deixar passar aqui do Wagner, só para a gente poder finalizar, que ele está assim, ó. Você recomenda fazer o barrilete com 22 milímetros? Wagner, eu acho que se depende, né? Depende depende dos pontos de consumo. Mas dá uma olhada nos vídeos, no vídeo da internet, coloca assim, ó, no meu YouTube lá tem assim, como fazer o encanamento de água quente. Lá eu ensino passo a passo, são vídeo 1, vídeo 2, você consegue lá, coloca assim, braço solar, como fazer encanamento. Você vai ver 2 vídeos lá que tem lá o passo de como você fazer o encanamento, e lá eu mostrei fazendo com 22, depois distribuir com 15. Aí depois você pode me perguntar mais, tá bom? Então é isso aí. Grande abraço a todos e nos vemos até amanhã. Valeu?